Olá, amigos! Está começando mais um Mensagens de Luz, abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, e tenho a honra e o prazer de receber hoje Ilse. Prazer, Luiz. Bom estar com vocês mais uma vez. Hoje trataremos do capítulo 17, que é intitulado Na Exaltação do Reino Divino. Qual parte do Evangelho a gente vai sobre a qual iremos conversar hoje? Então, é de João, no capítulo 15, versículo 8. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Jesus. Uma fala de Jesus. Temos talvez 3 pontos, né? Aí, a glorificação ao Pai, ser discípulos de Jesus e gerar bons frutos. Exatamente. Emmanuel, ele, tão enfático como ele sempre é, ele traz diversas situações, diversas virtudes que não seriam suficientes para nos tornarmos discípulos de Jesus. Exatamente. Quais são essas situações? Aí ele vai destacar aqui algumas situações, virtudes que nós desenvolvemos, mas que só essas virtudes não são suficientes. E aí ele fala assim: contudo, não apenas porque te mostres entendido das divinas escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstre levantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Então a gente percebe que a gente primeiro busca essas virtudes, né? Que é o conhecimento, que é se comunicar de forma que chegue a quem nos ouve. Muitas vezes, muitos, né, escrevem muito bem. Tudo isso é importante e é um caminho, mas é insuficiente, né? Aí a gente retorna, né, àquela frase de Jesus, que a primeira leitura a gente fica meio confuso, né? O que seria isso, né, de dar muitos frutos, né? Para que nos tornemos verdadeiramente discípulos de Jesus, né? Para glorificarmos ao Pai através de todas essas ações que a gente julga que está glorificando ao Pai, para que isso nos torne discípulos de Jesus, é necessário que venham acompanhado de obras, né? Que a nossa ação externa, o nosso culto externo não seja vão, não seja só uma demonstração social ou de vaidade, mas que produza bons frutos. Aí, quando nós produzirmos esses frutos, nós seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. Neste capítulo, Emmanuel ele exemplifica, né, também como que deveriam ser estes frutos. Ele qualifica estes frutos, não é? Quais são essas qualidades? Glorificamos a Deus e converteremos em discípulos do Cristo, produzindo frutos da paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. Então ele nos convida, né, a nos regenerarmos, a nos transformarmos, né, para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é o nosso progresso, né, e a felicidade futura, né? E a luz e a misericórdia, né? Nós temos o discernimento, é necessário adquirirmos conhecimento para termos essa luz, mas é importante, é fundamental que sejamos misericordiosos, que compreendemos que estamos todos
aqui caminhando juntos e temos que nos orientar através daqueles que estão à nossa frente, mas também sermos luz para aqueles que nos veem na retaguarda. Então, a misericórdia é fundamental para que possamos nos tornar discípulos de Cristo. E além de tudo isso que nós falamos, para nos tornarmos discípulos de Jesus, Emmanuel ainda traz considerações a respeito da fé. Da fé, né? Que é uma fé sem obras, é uma fé, ele dá o exemplo da semente, né? É uma semente que está morta em si. Podemos plantar, mas ela não vai vingar, não vai dar bons frutos, né? Que a fé verdadeira é aquela que produz frutos, né? Que se baseia não só numa crença, mas também numa certeza, né? Dentro da nossa racionalidade, que a gente fala tanto dentro da doutrina espírita, né? A gente ter a certeza de que nós temos um Pai maior, que nós temos um exemplo vivo, que foi Jesus, né? E se nós queremos mesmo caminhar, alcançar o nosso objetivo, o caminho segue Jesus. Então, para encerrarmos com a conclusão de Emmanuel sobre este tema, não é? Glória a Deus, discípulos de Jesus, bons frutos e fé na certeza de que Deus realmente vai se prontificar a estar sempre conosco. Como que Emmanuel conclui este capítulo? Se te dizes seguidores de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Então eu acho que os dois aspectos que ficaram aí na conclusão são seguir o exemplo de Jesus, né, que foi o maior exemplo mesmo que passou aqui pela Terra, né? Exatamente. E fazer caridade. Fazer caridade. Exatamente. Muito bem, este foi mais um Mensagens de Luz e aguardamos vocês na próxima semana, quando trataremos do próximo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Muito obrigado. Boa noite.